doutora Larissa Carvalho, que é dermatologista, e a alopécia é o assunto de hoje no quadro Só Saúde. Várias dúvidas já surgiram no nosso WhatsApp e também aqui no estúdio, né, doutora? Vamos filtrar alguns questionamentos. Vamos lá. Primeira pergunta da Beta, porque no bloco anterior a gente falou sobre a questão da higiene. E a Beta pergunta o seguinte: eu gostaria de saber quantas vezes a gente pode lavar o cabelo durante a semana. Eu costumo lavar o meu de 2 em 2 dias. A gente falou sobre a questão da deficiência, né, digamos assim, de pouca higiene, e pode ser prejudicial muita higiene também, doutora? Tem um limite certo? Explica pra gente. Sim, é muito comum o homem, principalmente o homem, lavar todas as vezes que toma banho. Então, sempre usar um shampoo e aí vai 3 vezes ao dia. Depende um pouco da idade, que tem a ver com a questão hormonal. Por exemplo, uma mulher pós-menopausa, que em geral tem um couro cabeludo mais ressecado, nós sugerimos, dependendo da atividade física, dependendo do dia a dia, uma média de 3 vezes por semana, para não remover um pouco da oleosidade natural do couro cabeludo, porque às vezes o excesso também gera um efeito que chamamos rebote, que aí seria você remover esse excesso de oleosidade e, consequentemente, a glândula sebácea produzir ainda mais oleosidade e causar uma dermatite seborreica. Por outro lado, por exemplo, a criança que já tem atividades intensas, que já sua mais, então, dependendo, pode ser lavado todos os dias esse couro cabeludo, mas com shampoos mais adequados, neutros, adequados para aquele pH e para a idade e para um couro cabeludo mais sensível. E aí a mulher, principalmente que tem, né, uma madeixa assim mais volumosa, eu sugiro dias alternados, principalmente uma mulher assim, numa faixa etária, vamos dizer assim, de uma questão hormonal mais ativa, né? Pré-menopausa, ou mesmo aí dos 15 até os 40 e alguma coisa. Então, seriam lavagens diárias ou dias alternados. Mas é algo um pouco individualizado, porque nós examinamos couro cabeludo, se for um couro cabeludo sensível, existem shampoos adequados, mas às vezes a gente espaça um pouco mais. O que eu quero chamar a atenção aqui, o espaçamento prolongado e o excesso também é danoso. Então, uma média de dias alternados ou até diariamente seria para que a gente pudesse, assim, trazer um conselho que fosse mais macro, assim, para quase todos, seria isso. Mas, mesmo assim, é importante uma avaliação de um especialista, um dermatologista, para individualizar, para a gente saber qual o caso e aí especificamente dizer que tipo de shampoo e quantas vezes por semana. Muito bem. A pergunta da Cieli ou Ciele também é bem interessante. Ela pergunta, doutora Larissa, se quem tem fibromialgia pode ter uma queda acentuada de cabelo e desenvolver alopécia. Ela diz que o cabelo dela está caindo muito. Já usei vários shampoos e nada, e agora está usando um ativo diferente. Não sei se a gente pode falar esse nome, doutora? É uma medicação, Sim, né? é uma medicação específica. Na verdade, é importante a gente chamar a atenção. Primeiro, existem doenças autoimunes, não necessariamente a fibromialgia, mas algumas que entram mais ou menos aí nesse âmbito das doenças reumatológicas, que causam uma alopécia pelo fato de ser uma doença inflamatória autoimune. E isso aí é um grupo. A fibromialgia, por si só, também pode causar, não só pelo contexto emocional que causa, mas também pela questão da própria medicação, porque existem N causas de queda de cabelo e, por exemplo, as medicações em uso, algumas, especialmente antidepressivos, alguns analgésicos mais fortes, podem também gerar queda. O importante uma das coisas que eu quero chamar a atenção é a questão do shampoo anti-queda. Então, na verdade, é muito importante trazer à tona a causa desta queda, porque um shampoo, se a gente for imaginar, Bruna, é de curto contato, ou seja, a gente aplica no couro cabeludo e logo enxágua. Novamente, e, na verdade, ele fica na camada muito superficial. Sim. Então, em geral, os mecanismos que causam uma queda de cabelo, eles são mais profundos, ali no folículo piloso, que fica na derme, bem abaixo. Então, o shampoo pode nos ajudar, mas é bem melhor usar um shampoo mais adequado. Por exemplo, um paciente que tem uma dermatite seborreica, que é aquela caspa, é melhor usar um shampoo anti-caspa do que um anti-queda, porque às vezes a própria dermatite seria a causa da queda. Então, mas para desmistificar isso, que eu vejo que o paciente chega muito dizendo, eu tomei muitas vitaminas e usei muitos shampoos anti-queda. E aí eu digo, o mais importante é estabelecer um bom diagnóstico, porque se a queda for por deficiência de ferro, não precisa tomar muitas vitaminas, mas precisa suplementar um ferro. Exatamente. Se a queda for porque perdeu muito peso, fez uma cirurgia bariátrica, então é importante a gente saber que tipo de deficiência
deficiência específica, a própria perda ponderal pode causar. Então, para você, então, com relação à fibromialgia, eu ainda trago essa orientação que pode ser por conta de alguns medicamentos, pode ser pela própria condição patológica da fibromialgia, às vezes que pode gerar um quadro um pouco depressivo, isso por sua vez pode reduzir a ingesta nutricional, levar a algum emagrecimento. Então, assim, sugiro que procure um especialista, porque só assim a gente pode estabelecer um diagnóstico bem firmado, porque se for uma doença autoimune associada, que às vezes vem a fibromialgia com outras doenças, então a gente perde a oportunidade de fazer um diagnóstico preciso e intervir com o tratamento adequado e prevenir consequências graves. Veja só quantos fatores, né, podem influenciar, seja a queda acentuada de cabelo, a própria alopécia também. O diagnóstico precisa ser muito individualizado, né, doutora? Não dá para generalizar, porque às vezes você está fazendo um tratamento que acha que vai ser eficiente, eficaz, e não vai ser, né? Então, por isso, a busca por um bom profissional é imprescindível. Também com relação ao tratamento, né, doutora? Não somente com relação ao diagnóstico, mas para o tratamento ser eficiente também precisa ter um acompanhamento individualizado, né? Isso, muito importante. Eu agradeço aqui essa oportunidade, porque é tão importante esclarecer. Antigamente, assim, se há uns 10, 15 anos a gente não tinha tanto aparato tecnológico para os diagnósticos das alopécias. Hoje em dia a gente já tem os computadores, programas de computador, lupas digitais, às vezes recorremos à biópsia, inclusive. Então é muito importante que fique aqui essa mensagem de que queda de cabelo não é eu usar o que o vizinho está usando, suplementar com muitas vitaminas, até porque o excesso também gera queda. Dicas na internet, que às vezes a gente vê que é colocar em prática, né? Não, queda de cabelo, alopécia, ou a queda visível, ou a placa, não importa. É muito importante que se procure um diagnóstico, porque às vezes por trás está uma doença que está vindo eclodir e a gente perde o timing do diagnóstico e a intervenção do tratamento adequado. Então, valoriza a queda de cabelo, não mistifica ou traz os mitos que a gente está acostumado a ver. Não, porque se eu cortar vai cair menos, se eu usar um shampoo de queda. Não, o mais importante é estabelecer um diagnóstico, e isso é com especialista, é com dermatologista, para que possa partir para o tratamento adequado. Não inverta as etapas, porque pode trazer problemas. Pois é, só para a gente finalizar, que também é uma dúvida muito comum, surgiu aqui na nossa casa, no nosso estúdio, alopécia e calvície são coisas diferentes ou é tudo igual, doutora? Alopecia androgenética é sinônimo de calvície. Como existem outras alopécias, nem todas são a calvície. Então, a alopecia androgenética, que inclusive é o contexto aí polêmico de Xuxa, né, que a gente tem visto recentemente, ela provavelmente teve esse diagnóstico de alopecia androgenética, é uma alopecia de caráter genético, que compromete, tem uns fatores hormonais envolvidos e que gera o afinamento do fio, a miniaturização. Nem sempre o paciente com alopecia androgenética vê o fio caindo no chão, no ralo do travesseiro, porque ele miniaturiza, então ele vai ficando fininho como um fio de cabelo do braço, por exemplo. Então, vai havendo falhas. O que chama a atenção é a falha mais do que a queda visível. Então, interessante esse mecanismo da alopecia androgenética. Então, é sinônimo sim de calvície, pode acometer homem ou mulher e tem tratamento específico, do contrário de outras alopécias, que também têm tratamentos individualizados e muito específicos para cada um tipo. Muito bem, vou deixar aqui o Instagram da doutora Larissa, @Plenitude Clínica. Quem sabe você tira mais dúvidas com ela, né? Vai entender qual é a sua necessidade e já encontrar também uma saída, um bom tratamento para você. Obrigada, viu, doutora? Boa semana. Obrigada até a próxima. A vocês. Até a próxima.